tá todo mundo em computador? João e a Vera estão no computador também ou no celular? Estou no computador. Tá. Você falou, Dani, Angela no celular. na semana passada de um vídeo, né, onde você citou um vídeo onde acho que aparece o John Piper, o Tim Keller e o Carson, né? Eu queria começar com esse vídeo porque eles falam justamente sobre esse tema que nós vamos tratar hoje. Então eu vou compartilhar aqui a tela, só que a legenda também, né? Ele está legenda em português. Então vamos lá. E o tema do vídeo é justamente esse, casamento e aliança, tá? So we're all in our 60s, that's kind of the theme of this thing, and we've all been married a long time. So we're all in our 60s, that's kind of the theme of this thing, and we've all been married a long time, like 42 here. 37 coming up. 37 coming up. All to the same woman. That's, yes. Husband of one wife. It is a precious thing. So, a key of longevity. I read Bonhoeffer the other day, and I tweeted about it, I think, and he said to a couple he was marrying, the covenant from this day forward sustains the love, not the love, the covenant. And I, at 42 years of marriage, feel very strongly that needs emphasizing, that romance and falling in love is a beautiful thing, and re-falling in love again and again is important, and that re-falling in love after seasons of pain can be sustained only if you elevate covenant above those affections and that romance. So that's kind of my main message to the younger fellas and gals who would say, what do you want to tell us about our marriages? And I would want to say, you have covenanted, and God has created, God has united this, and you have covenanted. That covenant exists. It exists. Your affections, they exist, and then they don't exist. You get angry, and then you don't get angry. You feel so mad, you'd wonder, where did all that affection go? And that can be reborn because there's this massive platform. In popular terms, I heard that on British TV when I was doing doctoral studies in the early 70s. There was this old man who was being interviewed who had been married for something like 60 years or 65 years, and his wife was there with him, and the interviewer was saying, during all this time, haven't you ever considered divorce? And he bristled. Divorce? Divorce? Never, never. Murder often, divorce never. No, obviously you can make that sound ridiculous, but it's got a point. It does. It does have a point. I agree. You know, Lewis Smedes wrote an article called "The Power of Promising" in Christianity Today back in the '80s, and he was already up there in age. And he was talking about his marriage promise, and he said, "My wife has been married to 5 men. Every one of them has been me." And he says the one thing, the thread that kept all 5 of them together is my promise. My promise is I will be there for you. I will be faithful to you. And he's trying to get across the fact that you change, your spouse changes, and it reminds me a little bit of Stanley Hauerwas, who says you always marry the wrong person, which means even if you think you're marrying the right person, marriage is such a big deal that once you actually get together, you start to change each other. And so the basis of your marriage can't be the feeling, and the basis of your marriage can't even be we're just kindred spirits, because your spirits will go in and out of being kindred. The thing that keeps it is the promise. I made a promise. I've made an appointment with you in the future to be your husband every year. I think you're absolutely right. It's a covenant. Yeah, and we've got to go because each of us has things to do here. But I would just underline, if that sounds too
duty oriented for people, that's the ground in which the flower grows. That's the ground. Because if you're in a season right now where the flower is wilted and you think the solution is to pull the plant up, that's not the solution. The ground of covenant, the ground of promise, the ground of no divorce, maybe murder, But no divorce. that's the ground where it can reflourish, and it does. I just testify from 42 years that falling in love with my wife again and again is a very beautiful thing. And ideally, that is nurtured, at least in part, by grounding marriage itself in Scripture in a big framework. Yep. We're made by God and for God. This is His design, not my design. There is a huge typology between husband and wife in Christ and the church. We're saying something about Christ and the church by the way we act. So, in other words, the renewal of the covenant is not merely, I use merely advisedly, an act of will. It is itself grounded in what the new covenant is about, and what the gospel is about, and who God is, and so on as well. We are testifying by our perseverance in covenant keeping something about The Christ covenant and the keeping, church that's right. in covenant with each other. That's exactly we lie right. about Christ, and we lie about what the church is obliged to do if we. Yeah, I think that's right. Talking We're more done. about marriage, I'm going to cry. Aí, a Rosana chegou. Deu para perceber, né? Deu para entender as falas dele. Então, se vocês esquecerem tudo que eu falei, ali tem um resumo, tá bom? Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas. Como a Dani falou no início, o devocional e tanto o livro do Tim Keller, eu acho que está muito baseado nisso, né? Na aliança. E eu queria então explorar alguma coisa a esse respeito mais aqui com vocês. Eu vou compartilhar então a tela agora com o estudo. Bíblico de casamento. E nós encontramos o texto-chave para acompanhar esse tema lá em Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Essa é a tradução da Bíblia transformadora, da versão transformadora. Então vamos lá. Em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós temos as duas narrativas da criação e que são complementares, né? Se você ler lá, você vai ver que parece que são duas narrativas diferentes, mas elas se complementam. E o que nós vemos nessa narrativa de Gênesis é que o ideal de Deus para o casamento, a aliança que se forma é essa, um para o outro e ambos para Deus. E aí eu queria colocar essa frase aqui: sozinhos, homem e mulher seriam incapazes de refletir alguns aspectos relacionais da imagem de Deus. Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas se um só fosse criado, né, seria impossível que essa imagem e semelhança fosse refletida no homem. E essa imagem e semelhança implica em unidade, em diversidade. Então, homem e mulher são diferentes, em amor, né, que se concretiza, né, no relacionamento, a comunhão que há, e veja aí, compromisso com a aliança. Deus é um Deus de aliança. E também, obviamente, a distinção de papéis, mas com uma unidade de propósito. É o que a gente vê na Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na história da criação, na história da salvação. São pessoas, né, distintas, mas um único Deus, com papéis específicos que vieram realizar, né, e realizam,
mas com uma unidade de propósito. E assim o casamento foi feito para espelhar isso. Mas sozinhos, homem e mulher seriam incapazes de refletir alguns desses aspectos. O casamento, então, segundo Deus, nós encontramos ali no Gênesis, esses 2 capítulos iniciais de Gênesis, eles são muito importantes para conhecermos o propósito de Deus para tudo na vida, né? E especialmente ali a ênfase é ao casamento. E veja essa citação que interessante. Casamento é uma ilustração predileta que Deus usa nas Escrituras para descrever seu relacionamento com o seu povo. Dois exemplos só disso, há muitos outros. Mas o livro de Oséias, o livro do profeta Oséias, é sobre isso. É a ilustração de Deus, né, e o seu povo em aliança num casamento, onde Deus é o esposo, o povo de Israel era a esposa. Né? E no Novo Testamento, nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, quando ele fala no capítulo 5 sobre os deveres, né, do homem e da mulher, ele está lá dizendo o seguinte: mas eu me refiro principalmente a um mistério, né, a Cristo e a sua igreja. Ou seja, o casamento também, a aliança de um homem e uma mulher no casamento, refletindo também aquilo que acontece entre Cristo, o noivo, né, e a igreja, a sua noiva. Então, deixar os pais, unir-se à esposa para formar uma nova união, numa só carne, foi planejado desde o princípio para manifestar essa nova aliança que se concretiza em Cristo. Percebam isso. Cristo deixando seu pai, tomando a igreja como sua noiva, e ao custo da sua própria vida, unindo-se a ela em um único espírito para sempre. Então veja que nós temos que olhar para o casamento, né, de uma maneira muito especial. De uma maneira muito especial, porque o casamento, a aliança, né, no casamento é um reflexo, né, da própria nova aliança que Deus constituiu em Cristo Jesus. Aqui é uma expressão gráfica do que é isso, né? A Trindade Santa, Pai, Filho, Espírito, e o casal, né, homem e mulher, unidos como um reflexo desta manifestação da Trindade. Então, alguns atributos de Deus somente são manifestados em comunidade, ou seja, unidade em diversidade no casamento reflete a glória da Trindade. Que responsabilidade, né? Viver em família, viver uma aliança do casamento e espelhar para a glória de Deus, para espelhar essa santidade que há na Trindade, né? Esse é um privilégio grande, é uma alegria grande quando nós vivemos isso, mas é claro que o pecado veio, né, para tentar estragar isso. Mas Deus nos ama tanto, né, que Ele quer restaurar realmente a família, Ele quer abençoar o casal. Eu costumo dizer, né, para todos os casais que querem orientação, né, para o casamento, que Deus é o maior interessado na felicidade da família. Deus é o maior interessado porque Ele instituiu o casamento para ser um reflexo dele mesmo, né, da Trindade Santíssima. Ainda dentro dessa ideia de aliança, veja aí os primeiros votos de casamento. Quais foram? Esta, afinal, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Esse é o primeiro voto de casamento que nós temos na Bíblia, né? Porque foi Deus quem fez esse casamento, né? E quando Deus cria a mulher e apresenta o homem, né? Ele, uau, né? Porque ele não encontrava na criação alguém que se correspondesse a ele. Então ele declama essa poesia, ele faz poesia, né? Quando vê a auxiliadora que Deus lhe pegou, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E é do pastor David Merck, né, que já esteve conosco no encontro de família, né,
essa tradução do que Adão estava querendo dizer nesse voto. Ele estava querendo dizer mais ou menos isso: olha, nós somos um, eu sou comprometido com ela e ela comigo. Deus nos juntou, nós somos unidos inseparavelmente. Que coisa, né? Maravilhosa. Adão, ali antes da queda, né? Reconhecer isso como plano de Deus para a sua vida. Então, esses são os primeiros votos de casamento. E a declaração do casamento vem no versículo a seguir. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a declaração do casamento. E veja essa declaração do casamento, de que ela se compõe? De exclusividade, deixa o homem pai e mãe, deixa a sua família de origem, para se dedicar exclusivamente a uma nova família, uma nova realidade que ele vai formar. Está incluído aí a fidelidade, e eu vou me deter depois mais um pouquinho sobre a fidelidade, se une à sua mulher, porque aqui nós temos o cerne, né, da aliança, e isso é coroado, é concretizado através da intimidade, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne. Então, eu quero me pegar nessa palavra aí, unir-se. A fidelidade. Deixa pai e mãe e une-se à sua mulher. Essa palavra unir-se, ela tem uma força maior quando é traduzida por apegar-se. Apegar-se. Essa é a força do verbo hebraico. E é um termo que significa literalmente ser colado, então, a algo. Ser colado a algo. E acima de tudo, né, essa palavra aí, apegar-se, essa palavra no hebraico, é uma linguagem, né, que é usada tipicamente nas alianças. Então, se você pegar vários textos onde vai aparecer uma aliança sendo concretizada, essas palavras vão aparecer: deixar e unir. Tá? Então, se une a mulher. É justamente aqui onde essa ideia, né, de aliança, mesmo de forma embrionária, aí, onde tudo começou, aparece pela primeira vez como a essência do casamento bíblico. Uma ideia ecoada e desenvolvidas em várias outras partes das Escrituras, como eu me referi agora há pouco. Tá? Qual que é a grande ideia, então, de maneira breve aqui? Esse assunto sobre a aliança, ele é bem extenso. Tá? Essa palavra aliança, ela é muito importante na Bíblia. E estudar, né, os pactos, as alianças, né, são livros grossos, né, são livros grandes que tratam do pacto. E então essa palavra é muito importante. Mas nós fizemos aqui um resumo, né? E a grande ideia, então, do casamento como aliança é essa: o casamento bíblico se constitui pelo ato definitivo de deixar sua família de origem, estabelecer uma aliança com seu cônjuge diante de Deus, culminando na consumação física desta união, tornar-se um só, tornar-se uma só carne. Tá? Bem, esse é o plano, então, bíblico. Esse, em resumo, né, bem breve mesmo, sobre o que significa esse compromisso, essa aliança, esse colar, esse grudar, né, esse apegar-se, né, diante de Deus, né, com a bênção de Deus ao seu cônjuge. Mas qual é a visão do mundo? Nós vemos no mundo, infelizmente, uma relação de consumo e não uma aliança. Veja o que é a relação de consumo. Nas relações de consumo, pode-se dizer que as necessidades do indivíduo são mais importantes que o relacionamento. Duram apenas
esse relacionamento, então, o tempo necessário para que um fornecedor supra suas necessidades por um preço que você considere aceitável. Essa é a definição de relação de consumo, que não é permanente, que só é aplicável quando as suas necessidades pessoais e individuais são supridas. Mas qual é a relação de aliança que a Bíblia mostra? Relações de aliança são as relações que implicam um compromisso da nossa parte. E esse compromisso é para o bem do relacionamento. O bem do relacionamento ele tem precedência sobre as necessidades imediatas do indivíduo. Ou seja, as relações de aliança não é autocentralizado, é outro centralizado. Se pensa no relacionamento, se pensa no outro e não em si próprio. Tá? Agora, veja só, esse modelo de relação de consumo tem caracterizado cada vez mais relacionamentos. E, infelizmente, que historicamente eram alianças, inclusive o casamento. Então, essa relação de consumo, né, tem permeado muito as relações hoje, e por isso a gente vê, né, tantas relações descartáveis, não dando importância ao compromisso. Talvez a única área ainda em que a gente vê esse compromisso ainda firme é em relação à criação de filhos. Veja só que nós todos estamos escandalizados, né, e assim horrorizados com o que aconteceu novamente a uma criança, né, o Henry, né, que foi quase que certo assassinado aí por um psicopata, né? Mas veja como a sociedade ainda deplora isso, porque nós entendemos que quando nós trazemos filhos ao mundo, os pais, né, os genitores, têm que ter um compromisso, tem que ter uma aliança. E quando a gente vê crianças abandonadas, crianças sendo agredidas dessa forma, né, parece que há um senso comunitário ainda, né, que permeia a nossa consciência de que uma aliança está sendo desrespeitada ali, rompida ali, né, que é o compromisso de cuidado com aquela criança. Mas os casamentos hoje, né, têm se mostrado muito descartáveis e justamente por causa dessa relação de consumo que tem minado, né, tem caracterizado, inclusive, muitos casamentos. Agora, o cerne, então, da palavra do Tim Keller, né, nas devocionais que eu consultei, no próprio livro dele, a tese dele é que os votos de casamento, que representam a aliança, né, como ela funciona para tornar os casamentos mais sólidos, a relação não descartável, não utilitária, mas um compromisso fiel. Como ela funciona? E aqui está um resumo. Votos de casamento não são uma declaração de amor presente, mas uma promessa de amor futuro que envolve compromisso mútuo. Você sabe que eu só me dei conta mesmo, né? Essa aí foi uma, não que fosse uma novidade, mas fosse uma coisa que eu não estava pensando assim tão seriamente nisso. A cerimônia de um casamento não deve ser, em primeiro lugar, uma celebração de como nos sentimos no momento. Porque esses sentimentos são um tanto óbvios, né? Você não vê nenhum casamento aí onde o casal não está lá, né, delirante, né? Parece que é o melhor momento da vida, né? O casamento, a tão esperada cerimônia. Parece que os sentimentos ali são muito óbvios. Mas, em vez disso, na cerimônia de casamento, você se coloca diante de Deus, de sua família, das principais instituições da sociedade, a igreja, né, ou um próprio juiz de paz, e promete ser amoroso, fiel e leal a outra pessoa no futuro, independente das variações
interiores de sentimentos ou exteriores de circunstâncias. Ou seja, venha o que vier, aconteça o que acontecer, né? Mesmo que os meus sentimentos sejam falhos, os votos, a aliança que você está assumindo é para que, independente disso, no futuro, quando as coisas, né, complicarem, elas vão complicar mesmo, né? Na conversa lá, né, o Tim Keller cita que você sempre casa com a pessoa errada, né? Ainda que ela seja certa, né? Você casa com a pessoa errada no sentido de que você vai descobrir coisas que não vão te agradar, né? Mas é a pessoa certa porque ela vai te fazer mudar e você vai fazê-la mudar no seu relacionamento com ela. E eu quero parar aqui para pensar com vocês numa coisa que eu li que achei muito interessante. A base da nossa aliança é Deus. Deus é o autor, né, da aliança com o homem. E vamos nos lembrar da aliança que Deus fez com Moisés. Quando Deus se revela a Moisés, ele revela o seu nome a Moisés, o Eu Sou, né? Moisés, então, é chamado por Deus para ser o libertador do povo. Deus faz uma aliança com ele ali. E Moisés pergunta para Deus: mas Deus, eu vou chegar lá e vão me perguntar quem te enviou. E aí Deus diz para Moisés o seguinte: você vai dizer que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou te enviou. Esse termo, né, hebraico, ele é muito difícil de ser traduzido. Eu sou o que sempre serei e tal. Mas alguém disse o seguinte, traduzindo isso naquele relacionamento de aliança com Moisés. Moisés, o eu sou aí significa eu serei e estarei com você. Eu sou aquele que serei com você. Era uma promessa ali, era uma aliança que estava sendo firmada com Moisés de uma bênção futura para Moisés. Eu sou, eu serei o que serei para você no futuro. E é interessante que isso tem um cumprimento, né, muito exato nas palavras de Jesus, quando também entrando em aliança com seus discípulos, diz: eis que estou com vocês sempre. Vocês vão ser minhas testemunhas. Eu vou enviar vocês. Vocês vão fazer ir e fazer discípulos. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu acho que o mais importante no nosso estudo hoje é essa lembrança, né, que esses votos, que essa aliança no casamento significa isso, um compromisso, uma declaração, não só de amor presente, mas principalmente um compromisso para o futuro, haja o que houver, né? E mesmo que os nossos sentimentos não sejam os mesmos daqui a um tempo, né? Eles vão ser renovados por esse compromisso. E aí, veja que interessante, o John Piper começa a sua fala falando de Dietrich Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer era um alemão que lutou contra o nazismo e foi preso, e lá na prisão ele escreve uma carta para sua sobrinha que ia se casar. Essa carta foi, na verdade, um sermão de casamento para ela. E nessa fala de Bonhoeffer, veja o que ele diz para ela: olha, você vai se casar e doravante, daqui por diante, não será o amor que sustentará o casamento, mas o casamento que sustentará o amor. O que ele queria dizer com isso? Olha, a aliança, a partir deste dia, sustenta o amor, e não o amor à aliança. O que ele estava querendo dizer com isso, né, é que os sentimentos, né, o romance que vocês estão tendo até agora, né, tem sustentado a vida de vocês para ir ao altar. Né? Mas agora que vocês vão assumir esses votos, esses compromissos, é esta aliança, é esse pacto que a partir deste dia vai sustentar o amor de vocês, vai renovar o amor de vocês, vai renovar a paixão de vocês. Com isso, ele não está descartando, né, que a paixão, o romance, né, ele deve existir no casamento,
mas ele não é o mais importante, porque ele é volúvel, né? Quantas vezes esses sentimentos se esfriam, mas a palavra empenhada, o compromisso empenhado, vai nutrir este amor, vai renovar este amor. Aí então, partindo para finalizar e para uma parte também mais prática, como aprofundar esse amor? A aliança, as alianças, elas intensificam o amor. Lembra lá do vídeo, né, que o John Piper falou que nesse solo, né, da aliança você não pode arrancar a plantinha ali, né? Não é arrancando a planta, você tem que regar esse solo com a sua palavra, com o seu compromisso, né? Então as alianças fazem com que o amor se aprofunde. Só que nesse aprofundar, a aliança vai nos ajudar a superar alguns obstáculos para que esse amor seja verdadeiro e tenha base na aliança. Quais são esses obstáculos? O primeiro deles, a nossa incapacidade de expressar amor adequadamente. Todos nós, por sermos pecadores, né, não somos capazes de expressar este amor adequadamente. Isso eu vejo até hoje no meu casamento, né? Quantas vezes eu sou insensível e não consigo demonstrar o amor verdadeiro, né, para Rosana, né? Nós temos essa incapacidade, mas é o nosso compromisso de amar, né, a nossa palavra empenhada, né, que vai nos ajudar a vencer esse obstáculo. Quantas vezes nós não somos sensíveis, né, aos fatos, aos sentimentos, né, do que acontece. Então nós precisamos superar isso e é a aliança que nos ajuda a superar isso. Outro obstáculo, a tendência de nos esconder atrás de fachadas para garantir que seremos amados. É o nosso medo, né, de revelar quem nós verdadeiramente somos. E isso é um obstáculo ao verdadeiro amor. E só a aliança e o compromisso vai poder nos ajudar a vencer esse obstáculo, né? De não esconder quem somos. Quando nós sabemos que o nosso casamento ele está baseado na nossa aliança. Se eu descobrir quem você é mesmo, as faces que eu não conhecia, né? Eu não vou deixar de te amar por causa disso, porque o meu amor está firmado por você num compromisso. E o terceiro obstáculo é, enquanto amamos os outros, não para fazermos felizes, mas para fazermos felizes a nós mesmos. Então, quantas vezes, né, nós amamos os outros não para fazermos felizes, nosso amor é egoísta, né, mas para fazermos felizes a nós mesmos. E esse é um obstáculo para o verdadeiro relacionamento, né? Quando eu faço as coisas pelo simples interesse de que eu seja feliz naquilo que eu estou fazendo. O que nós precisamos aqui aprender, então? A agradecer a Deus porque Ele nos ama de forma altruísta em Jesus Cristo, que renunciou à sua glória por nossa felicidade e o fez com satisfação. Isaías diz, né, no capítulo 53, esse capítulo do servo sofredor, né, que em troca da alegria que estava proposta, né, Deus suportou a cruz em nosso lugar. Ou seja, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus é esse amor onde Ele renuncia à sua própria glória, se esvazia para a nossa própria satisfação. Então, como manter acesa a chama do amor com base na aliança? Nós precisamos lembrar isso. Quando a Bíblia fala de amor, ela o mede não pelo quanto você deseja receber, mas pelo quanto de si mesmo está disposto a entregar a alguém. Aí é aquele subtema, né, do nosso tema de hoje. Qual é o tipo de relacionamento que você tem no seu casamento? Você é uma fonte ou você é um dreno? Isso tem tudo a ver com o que a Bíblia fala de amor. O amor, ele está sempre pronto a dar. É uma fonte, né?
e não um dreno que está disposto a só retirar, a sugar do outro. Então, como manter acesa a chama do amor? Aí Tim Keller, ele, com base na palavra de Deus, né, no próprio Gênesis, em 1 Coríntios, nas cartas de Paulo, ele apresenta 4 coisas que nós podemos prometer fazer. Entenda o que ele está querendo dizer aqui. Eu não posso prometer que os meus sentimentos vão estar iguais a todo instante da minha vida de casado. Isso aí nós já comprovamos que não é assim. Quantas vezes nós ficamos zangados, quantas vezes nós ficamos bravos, quantas vezes nós ficamos de cara virada, né? Mas quais são as coisas que nós podemos prometer fazer com base nisso, né? Que a Bíblia fala sobre o amor, que está disposto a dar, a fazer, a entregar a alguém alguma coisa. Primeiro, nos envolver sexualmente, não nos privarmos, né, dessa parte tão importante na vida do casal. Segundo, perdão, e que ele seja concedido antes de ser sentido. É interessante isso que o Tim Keller colocou, né? Você perdoar, mesmo que não sinta isso, mas perdoar com base na aliança, no compromisso que você assumiu. Mesmo que esteja chateado, mas eu vou perdoar. Terceiro, admitir prontamente e de bom grado quando fizermos algo errado. Eu achei interessante aqui também ele colocar isso de bom grado, né? Porque às vezes a gente admite, né? Você admite pisando lá, eu estou admitindo, mas olha, não tenho tanta certeza disso. Admitir de bom grado, olha, eu fiz algo errado. E dedicar tempo a elogiar um ao outro. São 4 coisas, né, que nós podemos nos comprometer a fazer, independente daquilo que nós estivermos sentindo. Aí essas perguntas são importantes. Quanto você está disposto a perder por seu cônjuge? De quanto de sua liberdade está disposto a abrir mão? Quanto de seu tempo, das suas emoções, dos seus recursos, todos tão preciosos, está disposto a investir, né, no seu cônjuge? E para isso, o voto de casamento não apenas ajuda, mas também serve de teste, né? A nossa aliança, os nossos votos são testados aí. Quanto eu estou disposto a dar, quanto eu estou disposto a oferecer, a renunciar, né, a abrir mão, quanto de tempo, de emoções, de recursos eu estou disposto a investir no outro, né, na minha relação no casamento. Então a grande questão a que nós chegamos para finalizar é essa: o que você tem sido para seu cônjuge? Uma fonte ou um dreno? Uma fonte a jorrar ou aquele dreno que só quer sugar, só quer receber? Porque o dreno ele não volta, né? Ele só suga. E aqui eu deixo esse texto bíblico que Jesus disse, inclusive num contexto de relação mal sucedida, né? Quando ele encontra aquela mulher samaritana no poço, né? Num lugar propício para ele falar de água, de fonte, né, a jorrar, e ele diz para aquela mulher samaritana em determinado ponto da sua conversa, ela que estava tão frustrada na sua vida afetiva, né, nos seus relacionamentos: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós queremos ser um tipo de cônjuge assim, fonte. Só tem um caminho: é beber da água que Jesus dá, é beber dessa fonte inesgotável, né? E Jesus estava se referindo aí justamente ao Espírito Santo, né? Que ele faria habitar em nós, e é enchendo-nos com o Espírito Santo que ele se tornará uma fonte a jorrar em nós para a vida eterna. Que bênção, né, esse versículo, quando nós o entendemos no contexto do casamento, né? E no contexto daquilo que nós estamos procurando ser para o nosso cônjuge, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu termino aqui
deixando aí esses que são os nossos conhecidos, né? O devocionário, as devocionais, o livro, o significado do casamento, e esse livro do David Merton, né, que já esteve conosco, Lar, Família e Casamento, aonde eu extraí a primeira parte do nosso estudo lá para fazer aquela definição do que é aliança, né, aplicada ao casamento. Bem, era esse aí o resumo que eu queria passar para vocês. Eu vou passar esses slides aí em PDF para vocês, e eu creio que a gente precisa se aprofundar nisso na nossa vida, né? A gente não para muito para pensar, né? Hoje eu aconselhei um casal separadamente, e esses estudos valeram muito para esse aconselhamento. E eu fiquei muito feliz porque, ao passar esses conceitos para eles, eles se propuseram a fazer uma coisa, a lembrar dos votos dele. Olha, vou me lembrar, vou fazer isso, vou lembrar, eu vou pegar. Certamente eles têm esses votos, e eles falaram que iriam pegar esses votos para olhar para eles nesse prisma, né, de um compromisso futuro que eles assumiram, as dificuldades que eles estão enfrentando hoje, e buscar realmente nesses votos, ainda que os sentimentos estejam lá abalados, problemas existindo, eles possam se fortalecer no Senhor, no compromisso, nos votos, na aliança, nesse conceito de aliança que Deus instituiu para nós no casamento, e que vai nos ajudar a seguir adiante e vai fazer com que a nossa vida seja uma fonte para o nosso cônjuge, né? Seja uma fonte para a nossa esposa, para o nosso marido, né? E seja uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deixo isso aí com vocês e fica aberto agora a gente poder, se quiserem compartilhar mais alguma coisa, a gente compartilhar. Olha a Jesuscidência aí, né, pastor? É verdade, verdade. Nossa, eu dei muitas graças a Deus, né? Porque no momento, eu já estava cutucando o casal já há algum tempo, tá? Aí essa semana a esposa manda uma mensagem: pastor, dá pra gente marcar? Tá bom. Mas o marido eu precisei cutucar mais, né? Aí, Mas tava com bala na agulha, né? Ele topou, aí peguei os dois de jeito. Era o momento certo para Deus, que você tava com as palavras certas aí, né? Eu acho que foi muito importante porque é sabedoria do alto, né? Não é nossa, né? E eu mesmo descobri muitas coisas ali. Eu também eu tinha olhado por esse prisma, né, que ele colocou do casamento, né, da promessa que você faz hoje, porque é isso que você falou naquele momento de festa, de paixão, que você tá ali no casamento, tá tudo muito óbvio, né, mas esse prisma foi matador. E esse texto que o Tim Keller cita no devocional e no livro, desse Smith, sobre o poder da promessa, nossa, eu busquei aí para ver se achava, né? E eu achei, parece que alguma coisa, mas eu fiz uma tradução do Google, né? Eu estou tentando refinar um pouquinho, mas se eu conseguir uma tradução assim boa, depois eu passo para vocês, ou eu passo o link também em inglês, e vocês podem dar uma olhada. Muito interessante o que ele apresenta ali sobre o poder da promessa. O poder da promessa. E a Hannah Arendt, ela fala também num outro livro, né, A Condição Humana, sobre esse valor do compromisso, né? Apesar que ela fala muito mais para a área política, né? Ela foi uma ativista, né? Mas com base bíblica, e ela fala sobre essa questão da palavra empenhada, né? Como ela é importante também
para que e realmente, né, o que a gente vê na nossa política hoje, né, a falta de compromisso, né, de cumprir a palavra empenhada, prometida, né, que destrói tantas sociedades e países, né? Pessoas. Compromisso mais, né? Essas novas gerações, eu acho que perderam a noção de compromisso. Qualquer compromisso, né? Então, isso acaba se estendendo depois da vida particular, pessoal, casamento. Muito, muito triste esse tempo que nós vivemos em relação assim, a possibilidade que a gente tem de assumir compromisso. As pessoas namoram 10 anos, né? Não resolvem. Na verdade, a sociedade acho que perdeu assim, se perdeu de Deus, né? Eu acredito que a grande maioria dos noivos não sabem exatamente o que fazer. Eles vão lá para repetir o que o padre mandou repetir, ou o pastor mandou repetir. E não há aquela conscientização, né? Eles não têm a formação necessária, né, para poder entender o que eles estão fazendo. Isso a gente percebe, nós percebemos N vezes, né, acontecer isso. Então, eu não sei se vocês sabem, né? A gente participou muito da pastoral familiar na Igreja Católica, né? E pelo espanto dos nossos amigos, né? Que a gente, eu entendo, sabe? Não critico, né? E sendo da pastoral familiar, a gente trabalhava mais especificamente com casais de segunda união. Então, assim, hoje eu tenho 74 anos, o João vai fazer 77. Louvado seja Deus, né? Amém. Eu agradeço a Deus, meu Deus. Mas eu frequentou a Igreja Católica muitos anos. Como falei, trabalhamos na pastoral familiar também muitos anos. E vou ser sincera em dizer que, assim, infelizmente, embora a gente não tenha, assim, graças a Deus, estamos casados há 53. Mais que aqueles 3 jovens que estavam. 53 nós já estamos casados. Casamento é casamento, né? Não é sempre aquele mar de rosas, mas graças a Deus, uma das coisas que eu agradeço a Deus é que Ele deu pra gente a coragem, né? E permanecemos juntos em todas as situações adversas que nós tivemos. Mas, assim, só para entender a questão mesmo do casamento, o significado dele, a importância dele, com a minha nora. Ela é presbiteriana de 4ª geração, né? Então, assim, uma menina, né? Posso dizer, uma menina, e me ensinou, né? Me ajudou a enxergar essa questão, assim, do pacto. Nunca tinha ouvido falar, relacionar o casamento com a questão do pacto, nem eu nem ele. E foi uma das coisas, assim, que me atraiu, primeiro eu, depois ele, né? Querer conhecer mais da doutrina presbiteriana. Então, assim, houve uma época, já faz mais de 10 anos que a gente parou de trabalhar na Igreja Católica, mas
houve uma época em que a estatística de Campinas, estudar mais de 10 anos, portanto, né, era assim, 60% dos casamentos realizados na Igreja Católica se dissolviam após um ano. A Diocese de Campinas. Após um ano já não existiam mais. Então, e essa era a nossa grande questão, né? Quando a gente participava de reuniões, inclusive com bispos, sobre a orientação que era dada para esses jovens, né? Então a gente viu assim coisas que para nós parecia era impossível. A gente não conseguia assimilar aquilo. Por exemplo, um casamento que a gente presenciou, em que as daminhas de honra entraram vestidas de bruxinha, né, de preto, com chapéu de bruxa. E a gente foi. Estão rindo, né? Mas foi verdade. A gente foi questionar o padre. Como o senhor permite isso? Como que é isso, né? É um teatro, é um circo? O que é isso? E você vê claramente que a noiva, eles não tinham a menor noção do que eles estavam fazendo. A menor noção. Para não contar outras coisas, né? Por isso que eu comentei logo no início, né? Eles não sabem o que fazem. Então, assim, aí a gente foi participar, assim, de preparação. Para conhecer o que se fazia ali, né? E o assunto principal deles, dessa preparação, que durava 3 dias e o casal saía de lá com um diploma, né? Aqui o diploma, você está diplomado, já pode casar. E sem esse diplominha ninguém casa. Então, assim, o assunto principal era a noite de núpcias. Porque, na verdade, a gente estava cansado de saber que a noite de núpcias deles já tinha acontecido há muito tempo, né? Então, assim, tudo uma farsa, né? Eu me lembro quando nós fizemos, 53 anos atrás, quando nós fizemos a nossa preparação, foi muito diferente, né? Não que alguém tenha nos falado a respeito do pacto, nada disso, mas tinha uma outra estrutura, um outro fundamento, tá? Então, eu também não vou dizer assim que nós fomos capazes de transmitir coisa diferente para os nossos filhos. Então, assim, é bem recente essa visão que nós temos. Eu sou grata a Deus, né? Hoje eu falo aí, nós temos um grupo aí nós estamos juntos há 15 anos já, fazendo uma leitura bíblica, e acaba que quando você convive tanto tempo com as mesmas pessoas, as pessoas se tornam confidentes até, né? Então a gente hoje tem essa outra visão, graças a Deus, e a gente pode orientar melhor. E tem casais, assim, nenhum casal tem tantos anos de casado quanto nós, mas vários deles estão próximos de fazer 50 anos. Então a gente pode hoje transmitir, eu sou muito grata a Deus, e eles também hoje têm outro entendimento. Eu acho que a gente começa a preparar os filhos para o casamento quando eles nascem, né? Quando você começa a aprender, a ensinar uma criança a partilhar, né? A gente está começando
preparado para viver essa união, né? Que ceder, de abrir mão de algumas coisas, né? Então, é um tema que a gente gosta muito. Eu não disse que era para você fazer o estudo hoje, né? Eu sugeri, né? Tá preparada. A Vera tá preparada. Tô de anestesia hoje, pastor. Semana que vem é ele, ó. Tá anestesiado, tá anestesiado ainda. Imagina se não tivesse. Não, semana que vem é ele que vai fazer os exames. Mas ó, eu gostei dessa da daminha de bruxinha. A Rosana estava comentando aqui que a daminha geralmente ela representa a noiva, né? Bem, a noiva. Mas a noiva também. O que ela estava querendo dizer com isso? A noiva também foi vestida de uma cor assim que agora não me lembro. É teatro. É brincadeira. Eu fui participar de um casamento que a daminha entrou com aquela espada do Star Wars, sabe? A espada do... Que conhecimento tem, né? Parece brincadeira, mas esse aí não foi um casamento realizado por mim, não. Eu só fui participar, né? Chamado para fazer uma oração. Mas como que o senhor permite uma coisa dessa? Como que participa de uma coisa dessa, né? Mas eu acho que tem muito a ver. Muitas vezes, pastor, a gente questionava, eu sou mais faladeira que o João. Não é bem isso. Eu questiono mais. Deixa falar. Eu questiono mais as coisas. Ele é mais pacífico do que eu. E muitas vezes o que me foi respondido foi assim, mas o povo gosta, velhinha. Entendeu? Então isso para mim. A grande verdade é que a gente foi triste. Sempre brigou com os padres. Não, o assunto não é esse. Eu sei, não, por conta do que. Se perdeu a referência. Posições, né, atitudes que eram tomadas que absolutamente não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo. Então, realmente é uma. Quando ele fala brigar, não é briga. É briga? Assim. Não, nunca saí de soco. Homicídio pensou já. Já pensasse, homicídio já pensou. Um dia eu vou contar. Tem alguns casos. Homicídio talvez. Alguns casos a gente ainda vai mostrar para vocês. Oportunidade de contar. Mas Vera, João, a gente. Eu fico triste com isso, sabe? Não é porque assim não participo mais que eu me alegro quando eu vejo. Não. Pelo contrário, fico muito triste porque a igreja é a igreja de Cristo. Jeito nenhum. A questão é isso que vocês procuraram fazer, né? Analisar o que estava acontecendo, porque não era uma coisa individual, é massivo, né? E tem um pouco a ver com o que o Tim Keller colocou lá no começo, né? O quanto que o meio não tem influenciado dentro da igreja, né? O quanto que o consumismo, né, que é o capitalismo que o pastor colocou nos primeiros slides, que mostram essa relação de consumo, né, que a gente quer consumir, quer se dar bem, e o que isso me agrega, né, não tomou conta do verdadeiro motivo do casamento, que não é o eu, é o nós, né, é troca, é a sociedade, eu já comentei ela, não sei o quanto vocês já ouviram falar também da sociedade líquida que Bauman coloca, né? Eu tenho um resumo aqui, né? Que o conceito de modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman e diz respeito a essa nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis como líquidos. Eu confesso assim que hoje eu entendo melhor. Posso compreender, não quero participar, entendeu? Não, sim. Mas eu consigo compreender por conta dessas coisas assim que eu fui estudar, procurar entender melhor depois. E acho que é o reflexo disso tudo que a gente está vivendo, né? Que a gente continuar aceitando as coisas como elas estão evoluindo,
Vai chegar um tempo que não, uma hora que não vai ter mais volta. Não tem mais E, como voltar. e mais um exemplo, né? Que a gente começou brincando ali com as crianças, né? Que é o novo normal. Mas não, Não não. existe novo normal. Não, não, é assim, as crianças irem tarde da madrugada vai ter um preço depois. Se a gente não tiver uma referência, né, não olhar para essa referência e falar, não, vamos corrigir os erros, a mesma coisa acontece para o casamento. Se a gente perder a referência de Deus, vira um teatro. Vira o que que é um casamento ali? Um teatro. Exatamente. Pois é. Mas mesmo para independente de ser na católica ou na protestante, eu acho que até tem essa fala de que a gente tem coisas que a gente não pode prometer, ó, não vou prometer que não vou mudar, né, que meu sentimento vai ser sempre o mesmo. Mas é até importante como ele coloca que, olha, tem coisas que a gente é importante que a gente se dedique, porque não é fácil. Mesmo a gente sabendo onde está embarcando, mesmo a gente, porque estão envolvidos dois pecadores, duas pessoas que não só são diferentes, vieram de culturas diferentes, de educação familiar diferente, e que sim, a gente tem que ter um esforço para a gente ali perdoar antes mesmo que o perdão tenha acontecido. Né? Vindo para a prática, a gente, eu até o Alexandre também leu, os nossos votos, por exemplo, nós escrevemos, né? A gente até foi levar para o pastor, a gente pode falar isso? O Alexandre principalmente nos votos dele, né? Quando a gente levou, nós falamos assim, nós queríamos fazer algo, então a gente sabia bem onde eu li vários livros, como tive exemplos ruins do que é um casamento, durante o tempo eu não queria nem casar, mas quando veio a ideia de casar, eu li muitas coisas sobre namoro, noivado, casamento, e nada nos prepara para o casamento. Exatamente é o dia a dia, quando você casa, quando você tá ali, quando eu machuco o meu marido sem querer, quando eu sei que ele quer tacar o rolo de macarrão na minha cabeça, ou eu na cabeça dele. Isso a gente não descobre no namoro, a gente descobre quando casa. E é muito bom esse momento em que a gente tem que ser lembrado disso. Olha, é uma prática e tem que ser uma dedicação de vocês, né? Da gente, né? Todo dia. Deixa eu falar uma Oi, coisa. João. No dia do casamento, você sabia exatamente o que você estava fazendo? Não. Em termos de conhecimento do assunto. Digo assim, eu vou falar do outro lado, então. A Igreja Católica, e não há crítica em cima disso, apenas um conhecimento do que eu vivi. Ela não deu formação desde o berço até a idade do casamento sobre Deus. Muito pouco. Se você me der 1 minuto a mais, 2 minutos talvez, eu vou falar rapidamente qual é a sequência que a Igreja Católica coloca de formação religiosa. Nasce a criança, vai para o batismo, é batizada a criança. 7 anos depois, isso é real, vem para a igreja para fazer a primeira Eucaristia. 9 anos. 9 anos. 9 anos. Aos 15 anos, eles são crismados. E depois disso, vão casar. 20 anos depois, vão se casar. O que aprenderam nesse curso de vida? Nada. Por isso que a primeira fala que eu tive foi: os casais noivos não sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão assumindo perante Deus. Entendeu? Então a grande diferença é essa. Deus está ali, tá? Você esqueceu uma aí, que é o funeral, né? Sim, funeral. Mas você sabe, hein, João? Mas isso a gente tem na igreja protestante.
interessante também. A gente chama de crente quatro rodas. Ele vem quando nasce o filho para batizar, né? Vem no carrinho. Depois ele vai vir quando casa mais alguém, o filho, né? E depois quando morre. Aí vem quatro rodas também. A gente chama de crente quatro rodas. Eu tenho uma definição para o casamento bem simplesinha, mas que eu acho ilustra. É assim, igual café. Eu sempre falava isso, né? Igual café com leite, né? De manhã você mistura, para falar a respeito do que a Dani falou agora há pouco, da questão familiar, cada um vem de um jeito, tá? Amanhã você mistura o café com leite. O leite continua sendo leite, o café continua sendo café. Mas nunca mais você consegue separar os dois, né? Então, essa misturinha aí tem que ser muito bem dosada, porque senão vai ficar amargo. Vocês precisam entender, mas para mim, assim, Pastor, estou pensando aí no que você falou. Deu para entender o que eu falei? Deu sim. Não, sim. Entendi. Eu uso a outra, né? São duas folhas onde você passa cola e cola, né? Se você tentar separar, você já viu o que vai dar, né? Já rasgou. Já rasgou Eu tudo. usava para falar sobre separação, pastor. Duas folhas de papel grudadas, quando você coladas, se você quer separar, não tem como, né? Os filhos ficam rasgados ali no meio. A gente tem várias experiências, assim, inclusive dentro da nossa casa, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com o pastor, como o Ricardo é casado em segunda união, né? Não sei, acho que eu cheguei a falar. E foi um casamento desastroso. Por isso que quando foi falado aqui, é muito óbvio o que está acontecendo ali no altar, nem sempre é. Embora, para mim, tenha ficado claro naquele momento o que estava acontecendo. Tanto assim que o padre que celebrou o casamento, ele também percebeu e ele perguntou para mim: o que é que nós estamos fazendo aqui? E eu não quero criticar mais, mas assim, ele tem uma certa responsabilidade nisso, né? Não quero entrar em detalhes, mas ele tem uma certa responsabilidade, porque a gente não queria, nós dois não queríamos, mas aconteceu. Bom, nós vamos falar mais, né? Não vou falar mais. Não sei. Mas esse é um tema, o devocionário, isso porque a gente nem falou, nem entrou nessa parte, né, pastor? Chega uma parte ali do devocionário que ele fala do divórcio, cuidado, né? Tem vários ali, porque é o que a gente falou, se a gente não tomar cuidado, e assim, como tantas coisas estão sendo faladas dessa geração, para tantas coisas, né, de diferentes, mas é muito perceptível que é uma turma que assim, cara, se eu não quero saber, é muito mais fácil arrancar a planta. Dá trabalho você cuidar da planta. Então é mais fácil, eu vou arrancar, não vou ficar estragando meu tempo, não, porque tem que dedicar tempo, tem que ter um esforço. Não quero, né? E isso é para tudo, não é só para casamento. Não quer aguentar mais um chefe, fala o que quer pro chefe, vou para outra empresa. Por coisa, hoje em dia, né, nessa época, né, me sentia avó, a tia agora, né? Mas a gente sabia, a gente vem, por exemplo, de lugares que a gente tinha uma hierarquia, a gente começava lá embaixo, era auxiliar, assistente, analista, passava assim. Hoje a turma sai, já quer entrar como gerente, assim, escuta, por 10 centavos a mais, aqui eu não gostei, eu tô em outra empresa. Então, assim, papum, não tem a fidelidade com a empresa, o que a gente tinha, né, que assim, não, vestir a camisa. Hoje não, se o cara me falou alguma coisa, atravessou, tchau. Isso também é no casamento, né? Então... fidelidade é uma coisa que
você tem para com todos. com tudo, né, no casamento. Então é algo que assim foi interessante os 4 pontos que o pastor trouxe, né? Porque eles não são fáceis. Os 4 ali, eles são de casa, né? Pra gente e que é necessário, né? Foi muito bom. Muito bom ouvir as falas da Vera, do João, de uma experiência que tem fora, porque a gente acha, viu, pastor, que as rodinhas são do nosso lado. Tem rodinha do lado de lá também tem. Então, Tem. mas, Maria tem 53 anos de experiência. a gente ora Entendi. Graças a Deus. para que Deus cuide dos nossos casamentos, né? Cada uma das falas assim, me veio, né, na memória alguma coisa. Isso que eu estou falando demais. Por hora de eu parar, se eu Olha fizer a a hora. vida, tá? Isso porque você disse que ia dormir, né? Então, um dia eu conto para o senhor como é que foi a minha primeira fala na igreja. Você não vai acreditar. Mas olha aí, ó, a Vera está pronta. Gente, ela anestesiada, depois Então, dos filmes de hoje, mas assim, falando com a gente. Então, Eu acho interessante quando fala lá em Gênesis, né, assim, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, né? Os dois não serão mais consolados. E aí, assim, o pessoalzinho gosta de entender isso como, ó, eu abandonei meu pai e minha mãe, eles que se virem, né? Eu preciso também que O abandono é deixar não é abandonar, né? Não, claro, esse não era o foco do estudo, né? Com certeza é isso. Não, eu sei disso, mas é que me fez lembrar, entendeu? É verdade. Não vou muito bom, muito bom. O João quer dormir, pastor. Ele tá lá, ele tá cutucando a Vera lá. Que ele quer dormir. Eu escutei 2 vezes. É que eu falo demais, eu falo. A gente não deita certo. O João, tirando a Vera e a Ângela, a mulher fala demais, viu? Tirando aqui. É verdade. Gente, muito bom. Uma sexta-feira gostosa, deixa de aprender, saudade de matar. Excepcional, né, essa semana? Hã?